Boa tarde, rapaziada, tudo bom? Tô aí voltando a comentar aí a nossa resenha aí, após 3 jogos, né? De muito sofrimento, né? Para todos nós, né? E pedindo aos senhores aí, lembrando aos senhores, não deixe de curtir o canal aí, de se inscrever, de ajudar o amigo aí a ajudar o Vasco, né? Porque o canal não é para mim, é pro Vasco mesmo. É pra compartilhar e haver mais bate-papo, mais interação entre os vascaínos, né? Porque eu criei esse canal para isso, para mim interagir, para mim comentar um pouco, né? E espero que vocês ajudem a se inscrevendo e compartilhando, né? E dando seu like e fazendo as perguntas que assim acharem por bem fazer, né? Mas aquele jogo, após esses 3 jogos aí, Ponte Preta 1-1, a derrota pro Avaí e a vitória do CRB, não temos muito o que falar. Apenas a vitória, agora a última vitória, que deu um alento, né? Porque contra a Ponte Preta, o time horroroso, time lento, sem transição, mais uma vez mal escalado. O Carlos tem que entender sobre esse esquema do Vasco. O Vasco não tem jogadores para se jogar um 4-3-3. Não temos jogadores. Não adianta. Para você ter um esquema de 4-3-3, você tem que ter jogadores no meio de campo dinâmicos. Jogadores que saibam marcar e saibam sair para o jogo. Que saibam fazer o vertical, lançar, chegar na área, encostar. E os jogadores de ala, que são os antigos ponta, que a gente chamou de jogadores que fazem a linha, né? Você tem que recompor ao perder a bola, e não é isso que é feito. A gente vê a vulnerabilidade do meio-campo do Vasco, um buraco enorme. A zaga lenta. Infelizmente, o Miranda e o Graça não estão bem tecnicamente, erram muito primariamente, e de onde saem os gols do Vasco, né? Gosto dos dois, não é. Eu acho que eu acho que os dois juntos, como são muito jovens e estão sentindo um pouco de insegurança com o time, que isso é normal também, né? Aí, após o jogo da Ponte Preta, nós vimos aquele 1-1, time totalmente lento e apático. Aí veio São Januário contra o Avaí. Novamente, time lento e apático. E errando muito. Com os erros, tomamos 2 gols bobos. 2 gols bobos. É verdade? Erros lentos, jogadores lentos. Os jogadores parecem que estão jogando um master, um veterano. E que não é um time profissional, disputando Série B. Jogadores que já rodaram o mundo aí, cara. Então, aí a gente se pergunta onde está o erro. É da escalação, é do esquema, é do técnico, é dos jogadores? E a gente não sabe. Eu creio que seja o esquema adotado pelo Cabo. E as escalações, os jogadores que ele escolhe para jogar, para iniciar a partida. Porque ele já está 2 meses ou 3 meses treinando o Vasco. E até agora não achou a formação ideal. Ou seja, ele tem que definir o que ele quer. Não pode ficar. O técnico não pode ficar 6 meses para armar um esquema, para fazer aquele esquema dar certo. Ele tem que ter um plano B, um plano C. Não deu certo, ele tem que inventar e criar um outro esquema de jogo. Eu, na minha opinião, como acho que a grande maioria dos vascaínos, acha que o Vasco tem que jogar no 4-4-2. É mais seguro e mais fácil. Porque esse 4-3-3 está falho, né? Aí veio o jogo da Avaí, tomamos 2 gols bobos. Time lento, errando muito, cano isolado. E como é que você faz para você reagir? O time não tem poder de reação nenhuma, né? Mais uma decepção. Aí veio o jogo do CRB. Time também muito mal, lento, mas conseguimos fazer um gol no primeiro tempo. Um gol lá, uma bola alçada na área, a zaga deles falharam e o Cano guardou. Mas tomamos sufoco, mesmo assim tomamos sufoco. Apesar de que, com a entrada do Castan, eu acho que deu um pouco mais de segurança. A experiência do Castan transmite segurança para os jogadores. Isso é muito importante. Mas o time continua a transição entre o meio e o ataque muito lento. Nós tomamos 2 bolas na trave e eles tiveram a maior posse de bola. Como é que pode isso, né? Com todo respeito ao CRB.
Mas veio o segundo tempo, nós só conseguimos fazer os 2 últimos gols no final do jogo. Porque o time do CRB estava se lançando demais ao ataque e, consequentemente, deixava a brecha para o contra-ataque. Com as entradas de alguns jogadores que o time melhorou. O Jabá, Juninho quando entra, eu acho que o treinador tem que chamar ele para conversar. Jogador de meio campo não carrega a bola a domicílio. Jogador de meio campo não é padeiro para levar o pão na casa. O jogador de meio campo tem que pegar e tocar. Tem que ser consciente. O jogador de meio campo não carrega a bola. E ele precisa ser orientado, pois é muito jovem. Né? Eu vejo ali o Galaza ainda é o melhorzinho. O Marquinhos Gabriel é moroso, mas ainda tem a qualidade dele. Morato está na posição correta agora. Ele é atacante, entendeu? Não é meia. E tem que achar esse meia aí no meio campo. Tem que achar mais um meia para poder fechar o meio campo. E isso eu tenho que deixar para o Cabo. Ele é que tem que entender, saber o que é bom para ele e para o Vasco. Eu não escalaria no 4-3-3. Entraria sempre com 4-4-2. Porque você tem a opção de reverter o quadro no segundo tempo. Dependendo do adversário. Né? Mas ainda está muito mal. O Vasco está muito mal, muito moroso. Ainda não, ele está com 3 meses de Vasco, ainda não definiu o que ele quer. E ele tem que definir isso o mais rápido possível. Porque a Série B ela é longa, mas se você não tiver entre os 4 até o meado do campeonato, vai ficar meio complicado. Né? E a gente precisa subir esse ano. Não dá para ficar na Série B não, gente. A história do Vasco é muito, muito gigantesca. Aí eu sei que vocês vão falar aqui, porra, a história não ganha jogo. Não ganha, mas a camisa é muito pesada, cara. E o elenco do Vasco não é ruim. Por incrível que pareça, não é ruim. Tá? Eles estão tentando contratar mais 3 jogadores aí para reforçar, né? Mas o elenco do Vasco não é ruim. O que está faltando um pouco é entendimento. Saber o que o técnico quer e fazer com que os jogadores exerçam as funções que ele quer. Tá? Aquilo que eu já falei anteriormente, falo novamente e muitos comentam comigo. O Vasco não consegue, não tem time para jogar no 4-3-3. E é isso que tem que entender. Infelizmente, entendeu? Vamos aguardar agora amanhã aí contra o Cruzeiro, né? Um adversário difícil, porque como todos sabem, Cruzeiro e Vasco, quem diria estar na Série B, foram finalistas do Campeonato Brasileiro de 74, ao qual nós saímos campeão. Foi o nosso primeiro Campeonato Brasileiro. Então, tem que se respeitar, por mais que eles não estejam bem, porque o nosso time também não está bem. Ou seja, vai ser um clássico na Série B. Um clássico de gigantes na Série B. E espero que o Cabo consiga armar o melhor time para esse jogo e consiga ganhar do Cruzeiro. Ou pelo menos não perder, gente. A gente tem que somar ponto. Porque o líder do campeonato é o Náutico, que não tem nenhum time exuberante para estar jogando futebol decente. Por quê? Porque o time do Náutico está com um comprometimento muito grande de jogadores. É um time que tem intensidade atrás, no meio e na frente. Entendeu? O Hélio dos Anjos está fazendo o time do Náutico jogar. O Náutico que eu falo, pelo qual eu tenho o prazer de falar, porque eu sou vascaíno de coração, mas eu tive o privilégio de jogar 1 ano e 2 meses naquele clube lá como amador. Para quem não sabe, eu fui juvenil do Náutico lá. Eu tive o prazer de jogar lá em 83 até o início de 84. Mas as pessoas estão falando, pô, o Náutico lógico, é intensidade, gente. Isso é intensidade. Por quê? O Hélio dos Anjos já está lá há quase 1 ano. Então, ele reviu o seu esquema, reviu os jogadores que tem e está montando o time do Náutico. Não tem jogador nenhum, a não ser o Giancarlo, que é um jogador um pouquinho mais diferenciado, e o Chiesa, que é goleador. É um time modesto, mas que está jogando um futebol vistoso e intenso. Por isso que o time do Náutico não para de correr. Eles correm do início ao fim. Eles querem resultado no fim. Então, isso é importante. É a intensidade. O time tem que ser intenso o tempo todo. Querer buscar a vitória o tempo todo. Jogar verticalmente. Entendeu? Jogar para frente. E é isso que o Vasco tem que ser. Se ele quer ser campeão, se ele quer subir para a Série A, ele tem que jogar assim. Se impor. Mostrar quem é quem. Entendeu? Os jogadores têm que entender isso. E o técnico, Marcelo Cabo, tem que entender isso. Porque é o primeiro clube grande que ele treina. Treinar o Vasco é a mesma coisa que treinar o Atlético Paranaense, treinar, com todo respeito ao Atlético Paranaense, ou, desculpa, o Atlético Goianiense, não é a mesma coisa. É um time que tem milhões de torcedores espalhados no mundo. E que está
Ele está com sede de vitória, com sede de título. O Vascaíno está muito, muito para baixo com essas 2 décadas sem títulos importantes. Então, o Vasco precisa ganhar, precisa subir para a Série A, retornar à série de elite do futebol brasileiro. Não pode estar na Série B. Já baixamos 4 vezes. Chega, gente. Está na hora de mudar isso. O Vasco é muito gigante para estar acontecendo com isso. É isso, gente. Não deixe de se inscrever aí, de compartilhar o canal, de dar o seu like e comentar aí. Pode fazer suas interações, perguntar, que a gente está aqui para isso. Eu criei esse canal para amigos mesmos e aqueles que eu não conheço, quero conhecer, porque o futebol é isso. Futebol é a paixão nacional de todo brasileiro. E só que a gente vascaíno anda muito triste, muito decepcionado. E eu espero que esse ano seja o caminho para que o Vasco volte a trilhar, a abrir as portas para o Vasco voltar a ser o Vasco que todos nós estamos acostumados a ver. Gente, fiquem com Deus aí e até amanhã aí. Uma boa vitória do Vasco amanhã, lá em BH, se Deus quiser.